Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui na Rádio Guaíba. Está começando mais um episódio do Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba. Rogério Amaral e eu, sempre com os nossos convidados para a gente contar histórias do futebol, histórias do mundo da bola. Convidados muito especiais, sempre especiais, como o de hoje, hein? O de hoje especialíssimo. Convidado nível mundial. Eu posso estar errado, mas eu acho que são 3 Copas do Mundo. 3 Copas do Mundo, são exatamente. 3 Copas do Mundo. Eu falei episódio 10 porque é o seguinte, você que está nos acompanhando no rádio, daqui a pouco quer entender o que é o episódio 10, é só colocar no Spotify da Rádio Guaíba que lá estão enumerados os episódios do Posse de Bola. Esse de hoje é o episódio de número 10. Eu, Paulo Nunes, Rogério Amaral já deu o seu alô por aqui com o nosso convidado. A gente já vai apresentar o nosso convidado, só vou passar a escalação do nosso programa também. Você nos acompanha no FM 101.3, o tradicional dial da Rádio Guaíba, o guaíba.com.br, o site aqui da casa, o aplicativo móvel da sua preferência do seu celular, além, claro, do Spotify Guaíba Esporte. A produção é do Carlos Eduardo Torres, a coordenação de central do Celestino Neto, a mesa de áudio do Davidson Rosa, a central de gravações hoje com o Luciano Vargas, o Pepão, e também com o Guilherme Silveira, que é o famoso Fernandinho, o Rogério Amaral. Coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência geral de Claudinei Girotti. Então, vamos começar, né? O episódio do Posse de Bola, o episódio de número 10, Rogério Amaral. É que dispensa apresentações, mas na largada apresenta o nosso convidado, né? Sem dúvida alguma. Eu tenho uma coincidência com o nosso convidado a respeito de participações em Copas do Mundo. Como ele, eu também participei e cobri 3 Copas do Mundo. E a coincidência é que quando eu fiz a minha última Copa do Mundo, ele estava fazendo a sua primeira Copa do Mundo. Eu fiz 94, 98, 2002 e ele fez 2002, 2006 e 2010. Árbitro mundialmente conhecido e renomado. É uma satisfação, uma honra muito grande para nós aqui da Rádio Guaíba, especialmente do nosso programa Posse de Bola, recebê-lo aqui em nossos estúdios, Carlos Eugênio Simon. E eu acho que essa marca, o pessoal lá da TV, antes Fox, agora ESPN, tem contigo o árbitro de 3 Copas do Mundo. Carlos Simon, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa, a Rádio Guaíba, sua casa também, por favor. Obrigado, Rogério. Um abraço para você, ao Paulo Nunes, a todos os ouvintes. Sempre é uma satisfação voltar a esse prédio aqui de tantas e tantas histórias. E tu sabe que uma delas, o grande engenheiro Homero Simon, era parente, né, do meu pai, do Bento Ramiro Simon, e ele colocou a Copa do Mundo de 1958, se não me falha a memória, no ar, com o saudoso Mendes Ribeiro. Então, revê-lo também, Rogério, de tantas e tantas viagens, mundo afora, nos encontramos em vários lugares, em várias emissoras, enfim, você é um profissional muito competente. O Paulo Nunes também estou tendo a grata satisfação de conhecê-lo agora. E meu tocaio Carlos, da produção, que estava toda hora me tocando lá para participar do programa. E evidentemente que eu estou aqui, vamos bater um papo e eu espero corresponder às expectativas. Com toda certeza. Aliás, mantendo o nível, nosso posse de bola, já recebemos aqui Luiz Felipe Scolari, deixa eu lembrar de todo mundo, senão a memória, sabe que é tanta gente que a gente vai passando, mas a gente... Agora, sobre o nome Carlos, falasse, Simon, no engenheiro Homero Carlos Simon. Teve alguma influência para o teu nome, será, na família, ou é uma coincidência que a família gostava do nome mesmo? Gostava. Meu pai gostava e foi coincidência, né? Depois que eu fiquei sabendo, ele era parente do meu pai, um pouco distante, e sem dúvida nenhuma é um cara que fez história, não é? No rádio, na engenharia aqui no Rio Grande do Sul, um cara muito importante. Então, sempre quando eu venho a essa casa aqui, e meu pai era um antigo guaibeiro daquela época, sempre ligado na Guaíba, de muitas e muitas histórias, e eu vim algumas vezes aqui em vários programas e me sinto muito bem. Guaibeiro é sempre guaibeiro, né? A gente fala, a audiência mais fiel do rádio brasileiro são os guaibeiros, né? E isso passa muitas vezes de pai para filho, né? De ficar com isso. Eu também me criei com meu pai ouvindo a Rádio Guaíba e hoje, claro, na função também de presidente da nossa entidade, eu acompanho o máximo possível todos os prefixos. Mas sempre tive, mesmo antes de ter trabalhado aqui,
essa questão que vem de família, né? De ser um guaibeiro também. Por falar em família, eu queria te perguntar, tu é natural de Nova Santa Rita, não, né? Não, ali foi a minha irmã que, né, administrou a cidade. Sim, foi prefeita, eu acho que em 2 mandatos, não foi? 2 mandatos, exatamente, mas nós somos natural da região noroeste do estado, Sim. lá da cidade de Braga. Braga, Três Passos, Humaitá, Tenente Portela. Eu nasci lá, depois vim morar em Passo Fundo, né? Onde eu ganhei e comecei a torcer veementemente. E os caras dizem que juiz não tem time. Claro que tem, eu sempre disse para todo mundo. O meu é o Gaúcho de Passo Fundo. Aprendi a gostar do Gaúcho. E quem não se lembra da dupla Bebeto, de zaga. E a dupla de zaga? Daison e João Pontes. E João Pontes, Neca, Bebeto. Tinha um time fantástico, né? E lá eu comecei a frequentar o estádio com meu saudoso pai em Passo Fundo. Mas nós somos natural da região do Noroeste, região celeiro do Rio Grande do Sul, da cidade de Braga. Aliás, essa história do João Pontes e do Daison Pontes, os irmãos mais velhos, eles tinham um irmão mais moço, tá? Só que o irmão mais moço tinha uma característica, era também zagueiro, mas de muita velocidade. Só que não batia em ninguém. Aí mandaram embora, tu vai procurar o teu lugar em outro clube, tá? E aí ele veio e se tornou o grande Bibiano Pontes no Internacional, quarto zagueiro, né? Que foi muito conhecido e reconhecido justamente por essa característica de ser um zagueiro de muita velocidade. Então, isso deve ser lenda, né? Deve ser lenda, mas é contado. Mas o Daison Pontes foi um dos zagueiros mais violentos da história do futebol gaúcho, né? O que o Daison Pontes fazia era brincadeira. Um alisava e o outro batia. Mas eram bons zagueiros, eram firmes naquela Limpava época. A área, né? Era isso aí. Em Nova Santa Rita, então, tu não chegasse a morar em Nova Santa Rita? Não morei. De Passo Fundo para Foi só Porto a tua Alegre. irmã que mora lá até hoje. Até hoje, muito bem. Uma curiosidade apenas, né? Porque as pessoas que conhecem Nova Santa Rita e pela irmã do cara, como é o nome dela? Desculpa. Margarete, professora Margarete. Professora Margarete. Ter sido prefeita lá em 2 mandatos, penso que o Simon também é de Nova Santa Rita. É uma bela cidade, diga-se de passagem. Isso, bela. Ô Simão, bom, eu assisto, Simão, acompanho, principalmente nas transmissões do futebol europeu, né, que eu gosto de assistir e acompanhar nos canais ESPN. O Simão está sempre com a equipe da ESPN nas transmissões, e eu gosto que o Simão também fala do jogo, não só o árbitro e do jogo também. Eu gosto bastante disso, acho que é uma característica tua, desde que assumiu esse posto de comentarista de arbitragem. Eu acho isso interessante também. Tu sabe, Paulo, quando eu apitava futebol, eu sempre me interessei muito pelas coisas. Eu me formei em jornalismo e eu cursava a educação física. E eu fiz um curso de técnico de futebol uma vez em São Paulo. Havia o sindicato dos treinadores promover um curso e eu me inscrevi, fiquei uma semana lá. Grandes palestrantes, ex-técnicos, Luxemburgo, Leão, enfim, uma turma toda, e eu fiz o curso na época. O pessoal, Simon, tu quer ser técnico? Eu disse, não quero. Eu quero aprender, né? Porque eu acho que nós estamos envolvidos no futebol, quanto mais tu souber, melhor é. Agora, por exemplo, a CBF, eu morava no Rio, a CBF fez um curso na academia da CBF de gerente de futebol. Eu sou da primeira turma. Eu fui lá me inscrever para ser gerente de futebol. Então, tu tem que nós estamos envolvidos no futebol, né? Há tantos anos, o Rogério sabe disso. Quanto mais tu souber, melhor é. Porque tem mais oportunidades também, nunca se sabe o que vem ali na frente. Então tu tem que estar preparado. Claro que eu estudei esquema tático, li muito literatura de futebol, e sim, mas aí entrou o grande, saudoso, e com quem eu aprendi muito, e que para mim foi um dos maiores, grande jogador e grande comentarista, Mário Sérgio Pontes de Paiva. Foi meu companheiro no Fox Sports. E o Edu Zebini, que era o diretor da Fox, uma vez me disse, eu quero que tu comente arbitragem e jogo. Eu até comentei alguns jogos da Libertadores na época pelo Fox Sports, só o narrador e eu comentando jogo e tal. E aí eu saía com o Mário Sérgio de vez em quando. O Mário Sérgio gostava de corrida de cavalo. Sim, e ele tinha um cavalo no Prado, lá no Rio de Janeiro, e nós saíamos uma segunda-feira, comemos uma pizza e tal, tomar um vinho. E eu conversei com o Mário Sérgio, e vários jogos que eu fazia, os principais jogos, o narrador, o Mário Sérgio, e eu comandante de arbitragem. Eu ficava dentro, o Mário Sérgio sabia tudo mesmo de bola. O Mário Sérgio, 5 minutos, ele dizia assim, essa equipe vai jogar assim, assado. Porque o Mário Sérgio foi um grande jogador de futebol, ele foi dirigente, ele foi técnico, comentarista de uma inteligência assim, que faz uma falta tremenda. E um dia ele me diz, nós tomamos um vinho e outro, ele disse, Simão, deixa eu te dizer uma coisa para ti.
tu, quando fala de lance polêmico da arbitragem, tu é o Carlos Cima, a maior autoridade no assunto, e tu foi o maior árbitro desse país, segundo palavras do Mário Sérgio. Quando tu vai comentar jogo, tu vai ser mais um. Fica na tua, disse ele. Faz o que tu fez a vida toda, cara. Mas tu sabe que tu dá uns pitacos interessantes. Bom, o Mário Sérgio, para mim, em termos de conhecimento de futebol, de jogo, eu só comparo assim 2 que eu conheci na minha carreira e que eu tive a oportunidade de conviver mais. O Mário Sérgio, que eu convivi com o Mário Sérgio, tanto o Mário Sérgio como jogador, depois como comentarista e um pouco como treinador. O outro que como treinador era o Enio Andrade, também. Que foram para mim os 2 maiores que eu conheci na minha carreira, né, como conhecedores de futebol. Sim. E explicar o que acontecia. Mas agora, o Simon, a gente estava no aquecimento ali na redação conversando, né, o Cristiano Silva estava junto, enfim, e o Simon lembrou uma passagem, um assunto que nós falávamos, que na época que eu estava lá na Rádio TV Pampa, tal, que o Simon participou do programa, e me lembrou uma coisa que eu não lembrava. E agora eu vou te lembrar sobre esse assunto que nós falamos de ser comentarista, o que tu me disseste uma vez que eu fui lá na Fox, no Rio de Janeiro, que ficava ali, era Laranjeiras ainda, era Laranjeiras, né? E aí tu me disseste exatamente isso, tá? Eu não vou ficar só falando de arbitragem, eu vou também falar do jogo. Tá? E é isso aí que o Paulo Nunes lembrou. Claro. Tu conseguiste, seguindo, vamos dizer, podemos dizer até a orientação do Mário Sérgio, né? Tu conseguiu mesclar e tu consegue, falando da arbitragem, basicamente, né, principalmente, mas também dar o teu pitaco sobre o jogo. Isso ficou muito legal mesmo. Eu dou, e tal, principalmente quando o jogo tá tranquilo e tal, poucas polêmicas de arbitragem e tal, mas eu acho que nisso aí, e você trabalhou também com o saudoso Luciano Valle, né? E o Luciano dizia, o narrador narra, o comentarista comenta o jogo, o de arbitragem, o repórter pergunta, trabalho de campo. O Mário Sérgio também, que eu não tive a felicidade de trabalhar com o Luciano Valle, mas o Mário Sérgio que trabalhou, você me dizia. Então eu acho que é importante, tem vários comentaristas, muitas pessoas competentes e tal, mas eu apitei futebol por 27 anos. Eu tive lá dentro do gramado 1.198 jogos, uma série de competições nacionais e internacionais e decisões. Então é um negócio que eu gosto, que eu me preparo, que eu estou sempre lendo. Eu até cobro da arbitragem, muitas vezes da comissão de arbitragem. Hoje em dia, Rogério, os caras não têm mais o livro de regra. Tu pergunta para um cara, velho, o livro de regra está no site. Quando sai no site... Tá? Eu recebo da FIFA, mas quando sai no site em português, eu vou lá e imprimo, vou lá e mando imprimir. Porque aquilo ali é o livro sagrado da arbitragem, tu tem que ter na tua cabeceira, dentro do avião, eu digo para os árbitros, vocês estão lendo? Não, claro, não pega internet, tem vestiário que não tem internet, e o livro tem que estar, o seu Nestor Ludovic, já que estão falando grandes pessoas do futebol, saudoso também, o livro tem que estar na malinha do árbitro sempre, deu um probleminha, todo dia eu tô lendo, sabe? Estudando, se preparando, e as pessoas hoje não. Tá no site, vai lá e procura. Eu fui presidente dos sindicatos bancários em 2006 e 2009. Eu mandei imprimir, né, para o número de associados, entreguei um para cada um, que é o acesso para todos, porque nós temos que saber na ponta da língua. Não vai acontecer, não interessa, se acontecer, tu pode dar um migué, aquele que todo mundo, claro. Regra 18, tudo bem. Não, mas tu tem que dar com conhecimento, não é? Aplicando a regra do jogo. E aí muitas vezes não entendem por que o sujeito apita bem, mas não foi um pouco mais longe. Não é só apitar, é uma série de coisas que tem. É o engajamento, é o estudo, é a preparação física, psicológica, são vários pilares da arbitragem, não é? E eu, como me preparei para ser sempre o melhor entre os melhores, porque na minha época, você dizia dos árbitros da FIFA, tinham 10 árbitros da FIFA, você dizia, os caras apitavam qualquer jogo. Antônio Pereira, o Wilson Sidraque Marinho, Oscar Godoy, o Wilson Mendonça, João Paulo Araújo, o Márcio Rezende de Freitas, enfim, tinha uma série de árbitros que você dizia, esses caras apitam. Hoje, Rogério, tem 10 árbitros da FIFA, se eu perguntar para vocês, eu sei o nome, tem 3 ou 4 que apitam qualquer jogo.
Né? Então, mas é essa preparação que é importante. Então, tu tem que saber, e eu como comentarista, hoje era Fox Sports, hoje na ESPN, sabe, regulamento da Premier League, campeonato italiano, campeonato espanhol, todas as competições, Libertadores, que a gente comenta, tem que saber, e me deu essa oportunidade de você me perguntar qual é o principal árbitro da Inglaterra, Michael Oliver. Domingo eu até estava pesquisando sobre ele, tem a ficha de cada árbitro, vou trabalhar num jogo da Premier League, então me deu a nível mundial uma visão muito ampla, não é desta questão, embora quando eu apitava eu convivi com esses caras, mas como comentarista você está sempre atualizado. Eu gosto muito de futebol europeu, eu acompanho muito direto, e tanto que eu tenho o podcast que a gente faz aqui na rádio também, e eu assisto direto, e o Simon tem essa linguagem, estou falando para o Simon agora aqui, mas a gente já tinha comentado na redação outros dias, que o Simon consegue facilitar a linguagem da arbitragem do jogo para quem é o telespectador que está acompanhando. Eu acho isso interessante também, que é bom de se acompanhar. Ô Simon, muitos lances, só me permita, muitos lances, eles são da arbitragem porque eles já vêm, vamos dizer, de uma conotação tática. Né? Daqui a pouco tu está sentindo que vai acontecer um lance porque o cara que está pelo lado com o lateral, tal, estão se batendo, estão se bicando, e isso aí oportuniza que tu faça um comentário além do lance específico da arbitragem. Né? Não, isso aí é importante, porque o cara, tu veja bem, eu estava vendo um jogo agora do Campeonato Brasileiro, o clássico Corinthians e Palmeiras, um clássico, o Wilton Sampaio que apitou. Teve um pênalti para a equipe do Corinthians, muito claro, muito evidente, o pênalti não foi dado. E ninguém quase comentou e ninguém falou. Porque o Corinthians venceu o jogo, o Palmeiras teve mais volume, mas o Corinthians foi lá e fez 2 gols e tal, e passou batido. Mas era um pênalti que você tá na transmissão, você que pensavam, é o típico lance, pensava que havia impedimento do Yuri Alberto. Sim. Tá? Então, o Gustavo Gomes também pensou. E o Yuri Alberto vai na grande área, se vocês observarem, ele dá um biquinho na bola, a bola vai para dentro de fundo, e ele vai e atropela o cara. Isso acontece quando o zagueiro diz assim, o cara tá impedido, já vou para parar essa jogada. Só que quando voltou o replay, o cara não tá impedido. O cara estava em situação legal, tá? E aí teve, apesar de ninguém falou, o Hilton começou com um tiro de meta, eu tô olhando em casa e eu digo, olha que... Aí o comentarista de arbitragem, ele não tá ali ele tá ali para esclarecer ao telespectador, ao ouvinte, baseado na regra do jogo, com a sua experiência, o que o comentarista não sabe muitas vezes. Não é a função do narrador dizer se foi pênalti ou não, nem do comentarista de jogo. Né? Então, enfim, determinados fizeram essa opção de não ter mais comentarista. Eu acho que hoje ele é um cara que está agregado e que faz parte da equipe de transmissão. O cara, o dono da bola, é o narrador de jogo. Esse é o chefe da transmissão. Comentarista do jogo, comentarista de arbitragem e o repórter. Não é para te falar. Isso eu aprendi com o Arnaldo César Coelho, tá? Que foi já, antes dele, o próprio Mário Vianney e o Armando Marques já tinham comentado jogos, não é? Na distinta TV Manchete. Mas depois o Arnaldo sacramentou, né, a convite do Armando Nogueira, daquele episódio com o Tafarel na Copa América, Sim. que não sabia, e aí o Armando Nogueira convidou o Arnaldo e ele foi brilhante como comentarista, foi um grande árbitro e como comentarista, ele é meu amigo. E aprendi com ele muito e com os outros, cara, na televisão tu tem que ter uma frase curta, tu não tem que dar muito discurso, é o narrador. Quando a bola tá na área, pênalti ou gol, o narrador tem que gritar o gol. Então você tem que ser preciso, não pode dizer, cartão amarelo, puxou pela camisa, impediu o cara de prosseguir na jogada. Tá? Decisão correta. Então você tem que ser muito... Eu estudo muito isso. Às vezes eu olho os jogos que eu comentei, essa palavra não serve, não tem que entrar essa palavra, entra outra. Que a gente chama de jornalismo bengala, tu tem que ter umas palavrinhas que tu tem que puxar de lá, né? Apoio. É um apoio. Então isso aí eu acho que é porque tu tem que ser... Televisão não dá pra te ficar dando discurso que nem rádio. Tempo, não tem tempo. É o jogo é do comentarista, o gol é dele, os grandes lances. E tu vem pra esclarecer. Eu acho que faz parte. Hoje tá embutido já nessa questão de uma transmissão, tu tem um comentarista de arbitragem. 1.198 jogos. Carlos Eugênio Simon, nosso convidado, no Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba. Copas do Mundo 2002, 2006, 2010, Mundial de Clubes, Campeonato Brasileiro, Libertadores, fora estaduais, Grenal, enfim, muita coisa. Falei que era um convidado mundial. Né? Muito. E como é que foi a decisão de ser árbitro, Simon? Cara, eu sempre gostei de jogar futebol. E tu lembra do teu primeiro jogo? Cara, eu lembro. Eu lembro do primeiro jogo. Eu sempre gostei de jogar bola. Eu nasci na cidade do interior e eu gostava. E só para lembrar,
Pra não saber. Se bem que o Rogério sabe, que eu não sou nenhum perna de pau, que uma vez os árbitros tocaram 10 nos jornalistas gaúchos aí, ó, tá? Então nós tínhamos um timezinho razoável, futsal. Mas eu com 12 anos, em 1978, ganhei um campeonato, tinha um refrigerante que patrocinava, e eu fui o melhor jogador do estado, 1978. Inclusive, passei pela Rádio Guaíba, acho que nós damos entrevista na época, e eu fui ao Rio de Janeiro com meu falecido pai, porque de 10 a 12 anos eu fui o melhor jogador. Eu sempre faço questão de dizer isso, para os caras dizerem que não sei o que, eu não era nenhum perna de pau. Eu gostava de jogar bola, tá? E aí, e foi assim. Quando eu vim a Porto Alegre, com 16 para 17 anos, era um jogador franzino, né? Um volante ali, que eu gostava de jogar no meio campo, e fiz teste no Grêmio, no Inter, não passei, tá? E aí eu fui passar no Aimoré de São Leopoldo. E eu não consegui, porque eu era office boy do Unibanco, e aí chegou um belo dia que o gerente me chamou e disse: Simão, não tem como, final de mês, bicho pegando, ele me liberava para treinar, que ele era de São Leopoldo, né, que eu fiz o teste lá, passei e tal, mas tu vai ter que trabalhar. Aí eu fiz a opção, eu tinha que trabalhar, não podia mais jogar bola, enfim. E eu estudava na Escola Técnica Parobé, né, no 2º grau, e eu apitei um jogo, a minha equipe saiu na semifinal, né, um carinha do Grêmio Estudantil que apitava e tal, uma confusão tremenda. Aí saiu, daí os caras fizeram uma assembleia, ela disse: por que o Simão não apita? Ele é o nosso melhor jogador. E eu pensei comigo, ele: não, Simão, termina esse jogo pra nós e tal. Eu disse: tudo bem, então termina. Aí foi um sábado pela manhã, jogou o 3º ano da manhã contra o 3º ano da noite. Eu fui pra casa, agora eu encontrei outro dia, nesses tempos de pandemia, fica muito em casa e tal, juntando, pegando diplomas, aquela coisa toda, encontrei o cartão amarelo de papelão que eu fiz e o vermelho. E eu fui lá e apitei. E para minha sorte, meu grande amigo, tá, e foi grande árbitro no Rio Grande do Sul e no Brasil, foi aspirante à FIFA, o Luiz Cunha Martins. Sim, sim. O Rogério conhece bem. E ele era professor de educação física na escola. Ele viu eu apitar, ele disse: pô, Simão, tu leva jeito para esse negócio aí. Vai ter um curso na Leonardo Truda, onde era a federação. Isso. E vai lá e te forma, cara, porque tu tem jeito. Eu terminei dentro do meu conhecimento e tal. Cara, e eu sempre fui um cara, também, meu finado pai professor, mãe dona de casa, 5 filhos, né? Muito, não é daquele negócio de não ficar esperando as coisas acontecerem, tu tem que ir atrás. Então eu era office boy no Unibanco, eu estudava no Parobé e eu fui fazer o curso, que eram 2 vezes por semana ali, dei um jeito de fazer o curso. Então eu fiz o curso, 1984 nós estamos falando. E de lá pra cá, aí depois eu não parei mais, comecei a apitar, e aí num desses jogos que você falou, 1000 e tantos jogos, uma vez eu apitei um jogo no Rio de Janeiro e eu tô voltando, no tempo da Varig ainda, e o Paulo Roberto Falcão era comentarista, né, numa emissora. Voltamos juntos e conversamos no aeroporto, ficamos conversando no avião. Ele disse: tu jogou bola? Eu digo: joguei, velho. Fui apaixonado por futebol, adoro e tal, e hoje estou... E o Falcão, né, que foi um dos maiores que nós tivemos aqui. Sim. Ele disse: eu noto, quando eu tô comentando jogos que tu apita, que tu dá a lei da vantagem, que tu deixa o jogo seguir, conversa com o jogador, não é aquela hora da cartão. Eu digo: é por isso, eu tô aproveitando, eu tô, como diz os espanhóis, desfrutando daquele momento, eu gosto de estar ali no meio apitando. Errei, acertei, é do jogo, mas então, uma dessas características, e hoje eu vejo muito, que sabe o que falta? Falta esse negócio. Eu apitei de 84 a 90, eu fiquei só na várzea e no amador. Sexta-feira nós pegávamos o saudoso Barreto, José Luiz Barreto, que era o presidente da comissão de arbitragem, nós pegava a súmula ali e ia para o interior, Frederico Westphalen, São Borja, Santo Ângelo, Horizontina, 3 de Maio, tu ia para lá apitar amador e muitas vezes nem recebia. Onde o bicho pega. Onde o bicho pega e outra vez, e tu nem recebe. Hoje o cara se forma. Outro dia eu tô vendo um jogo na televisão e eu olho bastante, quando tô trabalhando, e mesmo quando não tô sempre zapeando, do jogo do Santos. O árbitro botou o cara pra rua, tá? O cara foi pro vestiário, o VAR chamou... Diego Pituca. O VAR chamou, que era um negocinho assim, que raspou a mão no peito, um tapinha, que era amarelo, não era vermelho. Aí o cidadão tá lá no chuveiro, tomando banho, o cara volta, aí voltou pro campo, aí o árbitro é o segundo amarelo, mas vermelho tá expulso. Já tinha expulsado. Cara, aí eu até fiz um comentário, faltou várzea pra aparecer árbitro e pro VAR, tá expulso, deixa o cara lá, velho. Vai fazer isso no amador, na várzea, aqui na Praça da Mandaré, tu não volta. Então, eu acho que hoje as pessoas, os árbitros terminam um curso, o cara já quer. A Federação Gaúcha, o cara que é a Arena do Grêmio ou o Beira-Rio. Cara, eu vim apitar Campeonato Gaúcho em 92.
Eu acho que não precisa ficar tanto tempo mais. Pode acelerar esse processo. Mas também não é assim, você pegar meia dúzia de jogo, o cara vai pra FIFA. Eu nem sonhava. Quando eu entrei, meu sonho era pitar um Grenal. Pitei 20. Mas hoje eu converso com alguns árbitros, não é isso, é aquilo, tem que... Não é assim, o futebol já vem, não fomos nós que inventamos futebol e arbitragem, vem de muito tempo. Os caras antigamente, eles apitavam muito, só que o que acontecia? Eles não corriam. Que o futebol, tu corria 5 km por jogo, Sim. Hoje tu corre 13 km por jogo. Então tu tem que ouvir os experientes, as histórias deles e adaptar com conhecimento e com preparo físico. O Simon falasse agora de passagem aí, sobre o VAR. Eu queria a tua opinião sobre o VAR no futebol e o VAR no futebol brasileiro. O VAR, Rogério, eu estava na Copa do Mundo 2010, tá? A terceira Copa e a última que eu apitei. Deu um gol, Inglaterra e Alemanha. O Lampard pegou uma bola de fora da área, do semicírculo, bateu, pegou no travessão e entrou 1,5 metro. Gol. Tá? Tava 1-0 para a Alemanha, o jogo ia ser um empate da Inglaterra. Ia ser um empate da Inglaterra. Alemanha e Inglaterra tem história, por Oitavas sinal, de final. Nesse negócio da bola bater no travessão e entrar 66, né? Foi assim. E aí, cara, aí na FIFA, lá no hotel, e depois uma reunião da FIFA, isso aqui, o presidente da FIFA na época era o Blatter, ele chegou e disse, a partir de hoje chega. Vou autorizar o estudo, a liberação para o VAR no futebol. Ali começou. Ali, esse lance foi épico, porque esse lance foi o que delimitou, assim. E a partir de 2012, começaram a testar, não é que foi a tecnologia da linha do gol. Depois veio... 2014 na Copa do Brasil, inclusive aqui no Beira-Rio, o primeiro gol de Copa do Mundo que usam a tecnologia da linha do gol é no Beira-Rio, França e Honduras, 2014, o gol do Benzema. A bola bate nas duas traves do Beira-Rio, só que entre uma trave e outra ela faz uma volta por dentro do gol e sai. E o gol, o árbitro brasileiro, Sandro Meirahit, que Sandro Meirahit apitou esse jogo. Mas então, aí começou a história do VAR. Depois o VAR veio, vários protocolos, e depois a primeira Copa do Mundo foi 2018, né? E aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro, já tinha começado. O que é o VAR? Então o VAR veio para aquele negócio, mínima interferência, máximo benefício. Para grandes decisões, gols, penalidade máxima, expulsão, e identificação de jogadores que colocaram, que é muito difícil. Por exemplo, eu dei um cartão pro Rogério e era pro Paulo, daí vai dizer, mas, cara, desses 1000 jogos eu não me lembro de ter acontecido alguma vez. Eu lembro de um Corinthians e Palmeiras, só que o árbitro acabou expulsando o jogador errado, e aí, só que não tinha o recurso ainda e não depois... Tinha, mas é muito difícil acontecer, mas tudo bem, mas está no protocolo. Então, para gols, para pênaltis claríssimos, né, e expulsão. O que aconteceu no Brasil? O VAR do Brasil é intervencionista. Não tem como. A regra do jogo ela é subjetiva. E aí tem uma frase também do nosso grande Rui Carlos Osterman, que está lançando o livro na feira, até aproveitar a audiência de vocês. Dia 12 eu vou estar num debate no Centro Érico Veríssimo, às 5 horas da tarde, e o professor vai autografar o livro dele. Ele diz uma coisa, existe o jogo do campo e o jogo da televisão. E o jogo do campo é completamente diferente do da televisão. Se você começar a analisar qualquer... o cara pisou na unha. Eu uso uma frase nas transmissões de que em slow motion, até beijo de vó é agressão. Tu vai ali, tu botou assim, eu te encostei, parece que eu tô te arrebentando. E não é. Aí de começar esse negócio, quando chegamos aqui, o Rogério me encostou. E aí, é ou não é? É intensidade ou não é intensidade? Então começaram a criar umas figuras assim. Não, cara, o jogo tem que ser apitado. O jogo do campo tem que ser soberano. Teve um pênalti, que pode acontecer. Eu tive lá dentro, tudo pode acontecer. Porque você olhou o lance, fotografou o lance, 3 segundos você decidiu. Tá? Às vezes tu olhou pro lado, o cara deu uma bofetada no outro, não viu. Não viu e não viu. Depois começa a repetir. Bom, não viu, velho. No campo, às vezes tu não vê. Não tem como ver tudo. Aí vem o VAR. Aí tá o VAR para dizer, o cara deu uma bofetada no cara. Então o VAR tem que ser para essas grandes decisões e deixar muito claro. Hoje em dia qualquer coisa, esse negócio de bola na mão na bola, isso aí tá ridículo. Né? Tá ridículo. Eu me lembro que os árbitros fizeram uma pré-temporada, eu converso com alguns árbitros, debateram mão na bola. Não, nem tocaram no assunto. De como que não? É o grande mal do futebol brasileiro, tu não sabe se é mão. Ninguém sabe, nem os árbitros sabem. Gesto isso, gesto aquilo. Isso aí começou em 2011. Eu fui convidado para ser instrutor de árbitros da FIFA. Pelo Colina e pelo Márcio Bussaca, um suíço que teve na Copa do Mundo comigo em 2006 e 2010. O Colina teve em 2002. E aí me convidaram e eu fui. Quando chegamos, eu ia nas reuniões da FIFA, em Zurique, e aí
A FIFA tem vários grupos, né? Grupo técnico, de jogadores, ex-técnico. E aí nós debatendo o negócio de alterações das regras, porque na minha época era mão deliberada. A bola vai passar lá, eu dou um tapa na mão. Tapa na bola. Pênalti, mão, tudo tranquilo. Senão não é mão. Aí os técnicos falaram, olha, nós orientamos alguns jogadores, principalmente aquela bola que vem da direita ou vem da esquerda, o cara vai cruzar, o jogador se joga nela e deixa o braço. Aquele famoso migué. A bola pegou no braço, não é nada. Aí nós vamos ter que coibir isso aí. Isso é uma burla à regra. O que nós vamos colocar? Gesto antinatural. Então, quando for gesto antinatural e o braço não justifica por estar naquela posição, ou o braço se justifica por aquele movimento, por exemplo, eu dou um carrinho, o braço está no gramado. Pegou na mão, não pode ser pênalti. Como é que eu vou dar um carrinho? Tem um caso típico, Internacional e Flamengo agora. O jogador se joga na bola com os dois braços para frente. Sim. Aí ele se arrependeu e começou a tirar. É pênalti. Pegou ali, é pênalti. Se não tivesse um, tinha o outro ainda. Ele estava correndo risco. Então, a essência é essa. Tu não joga futebol de braços abertos. Agora, é óbvio, se eu vou subir para cabecear, o braço vai subir junto. Pegou na minha mão aqui, não é nada. Não é antinatural, é o gesto natural. Então nós colocamos isso. Mas eles não têm essa sensibilidade. Então, uns dão, outros não dão. Fica a critério de cada um, de acordo com o grito da torcida. E não dá para ser assim. Então essas questões, essa do VAR tem que ficar bem. Como é na Inglaterra? Poucas vezes se chama o cara, meu. Chamou para grandes erros. E outra coisa, a lei do impedimento, a regra número 11, tem que mudar. Porque é inadmissível você anular um gol pela ponta do nariz. Pela ponta do bico da chuteira, por milímetros. Tá? Enquanto não se muda essa regra, tem que usar o semiautomático. Aí não dá para poupar palito e banquete. Porque aquele negócio do frame, de você botar aqui e botar ali, tu bota e tira o cara impedido toda hora. Aquilo ali, eu tinha uma sala do VAR, não é? Tu já operei várias vezes daquele. Então, quando o pé entra na bola, que tu marca o impedimento. Entrou na bola, aí tu põe o cara tá impedido, não tá? Não tem centímetros ali, tu vai engolir. Então, ou tu põe o VAR semi-automático e a regra tem que ser mudada. Não pode anular um gol por causa de... Outro dia anularam um gol, não me lembro se foi do Internacional, porque o cara tava com... O glúteo do cara tava um pouquinho mais perto do gol. Cara, então é um negócio assim que a regra tem que se adaptar. Pois é, Carlos Eugênio Simon conosco aqui no Posse de Bola. Simon, eu anotei 2 assuntos, Copa do Mundo e Grenal. Vou começar pelo Grenal. Muitos árbitros falam em outro podcast, árbitros fora aqui do estado, que o Grenal é o batismo do árbitro. Isso que já apitou outros grandes clássicos no Brasil inteiro. O Grenal é o batismo do árbitro mesmo? O Grenal é o jogo mais difícil de arbitrar. Por quê? Por causa da rivalidade. Porque nesse estado aqui são da imprensa. São dois clubes, né? A rivalidade imensa. Então você vai apitar e o Grenal nunca termina quando o cara apita. É a semana toda de debate. Eu às vezes ia sair de casa apitar o Grenal, quando eu passava na portaria, o porteiro já dizia assim, vamos ver o que tu vai fazer. Já começa ali, né? O negócio. Pressão, já começa, cara. Tu acompanhava a imprensa na semana do Grenal e o pós-Grenal? Na semana, no Grenal, no dia do Grenal eu lia. Eu lia o jornal, e aí é de cada um, isso é do fórum íntimo. Tinha árbitro que quando saía a escala, pegava o carro, ia pra serra, ia pra praia, nunca sabia de nada. Eu já era o contrário, eu queria saber de tudo. O Rogério Amaral falou isso. O fulano lá, o Mombaca aqui escreveu aquilo. Eu tava nos jornais. Não é à toa que tu é jornalista, né? Jornalista formado. Jogadores pendurados. Tudo. Quanto mais informações tu tem, melhor é. Hoje, então, é uma barbada. Hoje você pega aqui, tu sabe como é que se joga lá na Arábia Saudita. Qual o jogador, isso e aquilo. Então, aqui, na época, eu pesquisava, eu escutava. E tem muitos jornalistas da nossa imprensa, é muito competente. E você tem que... O Rogério já me criticou, o professor já me criticou, o Osseno, o Mombaca. Mas aí você para, esses caras sabem o que estão falando. Eu parava e fazia uma reflexão. Tem outros não, outros que pseudo-jornalistas que falam por falar e tal, que daí não me interessa, que daí eu boto na lado do lixo, esse cara, o que me fala não me interessa. Agora o que fala aqui o outro, eu vou, e eu aprendi com os críticos também, em cima disso. Mas eu era do tipo do cara que eu via tudo antes, durante e depois. A minha esposa gravava em VHS, agora eu tô passando para DVD, tal, eu fico em casa olhando, e olhava os jogos, procurava aprender no jogo, olhava no dia seguinte, fazia meu chimarrão lá no meu escritório, ficava olhando, errei, por que eu errei aqui? Tentava entender por que o erro aconteceu. Eu acho que isso é importante, e a informação é tudo, tu não pode abrir mão. Não pode abrir mão de informação, tu sabe, como é que joga, por exemplo, até a final foi 99, Atlético Mineiro e Corinthians.
Tá? O que é importante saber? O esquema tático, a característica do jogador. O Corinthians tinha um timaço. Rincon, Vampeta, Marcelinho Carioca e Ricardinho era meia cancha. Mirandinha no ataque e Edilson. Então, muito veloz o time. E o Marcelinho botava a bola onde queria. Foi um dos caras que eu melhor vi bater na bola. Aquele cara batia a bola impressionante. Então, eles tinham uma jogada mortal. Chovia, 23 de dezembro de 1999. Chovia para mais de metro em São Paulo, no Morumbi. E o Galo, o Atlético Mineiro, também tinha um time bom. O Marcelinho pegou a bola no meio campo. Tinha um escanteio pro Galo. O cara enfiou a bola, deu um contra-ataque. O Marcelinho matou ela no semicírculo. Quando pegou ela no semicírculo, eu já passei por ele voando. Ele pegou a bola e enfiou pro Edilson. Tá? O Edilson entra dentro da grande área, dá o tapa na bola. O Veloso é o goleiro do Galo. Levanta os braços. Eu tiro livre indireta e cartão amarelo no Edilson. Tá? E aí eu tenho as fitas lá. Na época era o Galvão Bueno e o Arnaldo, né? E do outro lado era o Rivelino e o Luciano. Aí diz o Galvão, Arnaldo Gaúcho se quebrou. Eu era um pênalti, o Simon não deu, não sei o quê. Aí vem aquela câmera invertida que fica no fundo. Tá? Quando meter a câmera invertida assim, Arnaldo, tá certo, o Simon, o Veloso não toca, ele sai pra pegar, quando ele vê que não pega, levanta, e ele cai. Mas por que eu sabia? Eu tinha estudado os dois times, porque se eu fico parado lá no Marcelinho, eu dou o pênalti, eu ia ficar a 20, 25 metros da jogada e ia dar o pênalti, mas eu tava a 3 metros, eu vi claramente aquilo ali. Então, qual é a importância? Esquema tático, características de jogadores, o árbitro tem que saber, isso é fundamental para te exercer a profissão, a atividade na sua plenitude. Grenal, então, é o batismo do árbitro. A Grenal para nós aqui, os brasileiros. Cara, eu até gosto de bater Grenal, porque às vezes eu dava muita palestra, hoje diminuiu e tal, e aí no interior do estado e tal, as pessoas, e aí falava nos Grenais, assim, o Grenal e tal, aí algum lugar que eu fui, o cidadão disse, e aquele recuo de bola pro Klemer, pegou com a mão e tal. Eu disse, foi bom o senhor levantar essa polêmica, porque eu apitei 20 Grenais. O senhor está se lembrando de um recuo de bola, que eu na hora fui advertir alguém ali, o Tinga, o Rockenbach, e o Bolívar, e não vi quem deu. Quando o Klemer foi na linha da grande área, 16,50 metros pegou com a mão, eu só vi o grito da torcida, mas eu não posso apitar no grito da torcida e a vaia. Mas aí já era. Aí ele deu o balão, pronto. Então tu veja bem, um Grenal que tudo é polêmico. Grenal que os caras discutem até hoje do Agomar, que deu pênalti, botou fora, e decide. Ali era tiro livre indireto a 16,50 metros da grande. Provavelmente não sairia gol. Muito difícil sair um gol desses aí, tá? Mas foi um erro que eu tive. E foi um erro em Grenal. Mas Grenal o cara não esquece nunca. Então sempre os caras vêm reclamar desse recuo de bola. E o porteiro depois, quando tu voltou, te elogiou nos Grenais ou não? O porteiro me elogiou, ele era colorado. E tinha alguma preparação especial, além do teu estudo regular e a respeito dos jogadores e tal? Por exemplo, tá lá o jogador, 2 cartões amarelos, tu tá sabendo que ele tá pendurado, tá? Releva um pouco mais. Eu quero emendar uma junto. O jogador já te pediu o tipo, tá pendurado, vai jogar e no final de semana uma viagem longe, que é uma folguinha. Professor, jogador já te pediu o cartão? Já pediu o cartão. Claro, isso aí que você falou, isso acontece muito, não é? Tem um time de uma emissora aí na Copa SEG agora da imprensa que no último jogo eles foram direto, já estavam classificados, primeiro lugar, foram direto na professor, o 23, o 15 e o 6 precisam de um amarelinho aí. Nós temos que zerar para semifinal. Exageraram, deram uma planilha pro árbitro, ver se eu posso. Aí no meio do jogo, esse time tá ganhando, tá 7-0 para esse time, chega o árbitro pro 15. Tá, e aí, meu, só falta o teu cartão, faz alguma coisa. Não, esse time é o time da Rádio Guaíba na Copa SEG. Porque Uma brincadeira, mas tá bem, isso fora os cartões, tá bem, tá liderando o grupo. Tá liderando, tal, que não zera pra semifinal e nós precisava zerar, né? Então nós somos no árbitro. Mas então o jogador já pediu o cartão. Então nós não fomos os únicos, viu, Rogério? Não pede. Mas aí tem o seguinte detalhe, né? O jogador pediu. E o jogador tem o outro que está pendurado e não pediu. Tá? Tem alguma questão nisso, assim, de se o cara tá pendurado e faz um negócio desse, vou deixar pro lance seguinte, alguma coisa assim? É muito do futebol, é a leitura de jogo. Né? O árbitro, bom árbitro é aquele. Não existe aquele negócio do cara, aquela massa, passar despercebido. Não tem como você passar despercebido. Você já entra com a bola em campo.
Né? O estádio todo já está chamando teu nome. Então você agora tu tem que aplicar regra com inteligência, com coerência e fazer a leitura do jogo. Que muitas vezes tu sabe, tem um lancezinho ali que o jogo tá tranquilo, tá calmo. Eu apitei um Boca em Peñarol uma vez, no Centenário, lotado. Cara, eu levando o jogo, na boa, nada de cartão, nada. Aos 40 do segundo tempo, Ibarra, o lateral direito do Boca. Cara, eu tô terminando um jogo desse aí sem cartão, meu. Um jogo limpo, bem disputado. O Ibarra, eu apito uma falta do Ibarra, ele pega a bola e dá-lhe um balão pra torcida. Eu digo, a minha vontade era te dar era vermelho, cara. Eu vou te dar um amarelo, eu lancei cartão amarelo. Né? Aí dei cartão amarelo. Então, tem essa questão que você tem que conversar, o árbitro apita, o árbitro fala e depois o árbitro aplica cartão. Porque muitas vezes, cartão amarelo. E um árbitro me diz, eu apliquei a regra, dei 14 cartões amarelos. Eu digo, você não aplicou a regra. Se você aplicar, você dava 30. Não existe um jogo com 14 cartões amarelos. Sim. O que coíbe a violência é o vermelho. Então, quando eu estava 4 amarelos, 5, eu digo, opa, vai ter que entrar o vermelho. Porque eu vou dar 10 cartões amarelos, o pau vai cantar no campo e fica aquele negócio amarelo, não. Então, tu olha aqui, opa, agora deu uma entrada fora. O que tu não pode tolerar é o brucutu. Tá? Deus deu talento pro Ronaldinho Gaúcho, pro Messi. Esses caras são gênio da bola. Então, agora o cara vai lá e dá aquela entrada nele, isso não tem perdão. E se for cartão vermelho, é vermelho. Agora, na conversa, ô meu velho, outro dia também um cara botou aí, o Juventude foi prejudicado, Juventude contra o Fluminense? Flamengo, acho que foi. Flamengo? Foi que expulsaram o Nenê? Isso, Flamengo. O cara falou, Nenê, Carvalho, amarelo, vermelho. Velho, não sabe, é tu querer ver pelo em ovo. Não pode querer entrar ali. Dá o cartão amarelo e sai fora. Foi pra lá, pro outro canto, fica esperando, o cara vai te perguntar, não sei o quê. Então, tu leva, conversa com o cara, opa, não sei o que e tal. O importante é manter a disciplina, fazer a justiça no ganha por mérito, quem tiver que ganhar, e ponto. Agora não tem que ficar ali procurando, o cara gritou isso, o cara falou aquilo, não sei o que. É obviamente que palavrão, que não sei o que, é cartão vermelho. Tá? Mas nesse entendimento, às vezes um cartão amarelo, não, acho que não era para esse lance para amarelo. Era para amarelo, vamos apitar o jogo. Então, o cara tem que ter, o bom árbitro tem que ter esse entendimento. Tá? Não é porque apitar não é um trilho de trem que tu entra e é assim que tu vai fazer. Não é. Jogar futebol não é assim. Porque o futebol é o único esporte no mundo que ainda tu pode pegar um time pequeno, entre aspas, vai lá e ganha do grande. Tu vai ver isso aí no basquete, não. Entrou nas Olimpíadas do basquete, sabe que o time dos Estados Unidos vai ser campeão. Não tem como dar zebra nesse negócio. Agora o futebol, tudo pode acontecer no futebol. Então o árbitro, ele é uma figura importante, mas ele é o coadjuvante do espetáculo. É o coadjuvante do espetáculo. Eu vejo muito árbitro querendo ser o protagonista. E tá errado. O protagonista é o jogador. Ninguém paga ingresso para ver árbitro apitar futebol. Pagam para ver os craques jogar bola. Você falou do jogo do Boca, por exemplo, contra o Peñarol. Árbitro brasileiro em jogo de time argentino, principalmente Libertadores, é complicado? Como é que é? Porque tem a nossa rivalidade, aqui a gente sabe da rivalidade Brasil e Argentina. Não. Como é que são os clubes argentinos, os atletas? Não, eles são. Eu apitei grandes jogos e grandes jogadores. Até digo, jogador que foi um cracaço, mas que gostava, se tu deixa ele apitava o jogo, era o Riquelme. Toda hora estava do teu lado. Que cobraste, profe? Mas era aquele. Outro companheiro no Brasil, por exemplo, trabalha hoje é meu colega, extraordinário. Aonde foi, botou faixa. O Zinho. Um cara educado, mas toda hora. Essa aqui, a outra, não sei o quê, aquele papinho. Aqui o D'Alessandro também. Sabe? Os caras respeitavam, mas conversam, cara. Então, essa relação com o árbitro não é inimigo do jogador. Não pode entrar ali com aquela. Uma coisa é autoridade. A outra coisa é autoritarismo, que nunca mais nós tenhamos esse autoritarismo, não é? nas nossas vidas, porque eu sou totalmente contrário. Mas a autoridade, você se estabelece pela sua competência, os caras te respeitam, cara, opa, errou, mas confio nele, tá? É um cara correto e tal, e levar o jogo. Mas o grande entendimento é essa questão do coadjuvante. Isso é importante. O jogador de futebol é o principal. E a relação da Argentina, apitei Argentina e Paraguai e Argentina, eliminatórias, o Paraguai estava ganhando 1-0, botei o Tevez entrou num cara por cima, cartão vermelho direto, no Monumental de Nunes. Então, e depois a Argentina acabou empatando, com 10 homens em campo, empatou com o Paraguai. E apitei ele, e depois apitei o jogo da volta, que foi, eu gravei bem, porque foi no dia do meu aniversário, 13 de setembro. Aí a volta foi no Defensor de El Chaco.
E foi pela primeira vez que o Paraguai ganhou da Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo, ganhou por 1-0, gol do Roque Santa Cruz. Então eu tenho bem claro esse jogo da minha cabeça. Eu apitei os 2 jogos, né? Um na Argentina, outro no Paraguai. Mas então era difícil, mas eu gostava. Apitava em toda essa América Latina, várias vezes. Eu ia a Buenos Aires, era uma beleza. E a pressão tem, né? A Bomboneira é pressão desde quando tu desceu do carro ali, já o bicho já pega. Sim. Mas enfim, mas o árbitro para isso tem que estar bem consciente de que... E a melhor coisa que tem, que eu vejo, é a preparação, sabe? É tu dizer que tu não deve nada para ninguém. E a pior coisa que tem é você entrar num campo de jogo, o árbitro que entra no campo de jogo tentando agradar A ou B, uma coisa é certa, ele vai desagradar a todos. Tem que entrar com a tua consciência, não é com a tua convicção. E o que falta hoje em dia aqui, que eu sinto muito, tá? Comissão de arbitragem. Eu ia apitar final de Brasileiro, né, que eu apitei 11 entre Brasileiro e Copa do Brasil. O Armando Marques falava com ele disse, a tranquilidade, a confiança. Você tem que ter tranquilidade para te exercer a tua profissão, seja ela qual for. Se você estiver pressionando toda hora, nego botando, se eu errar aqui eu vou para a geladeira. Hoje os árbitros estão todos com medo. Outro dia foram 7 árbitros para a geladeira. Todos os 7 FIFA. 3 de campo e 4 VAR. Os pênaltis que eles inventaram aí. Mas foram então tu imagina como é que tá a cabeça dos caras que estão apitando. Que aí quando um time pune, quando outro time não pune. Quando erra. Então o cara fica assim. Aí a comissão de arbitragem tem que dar tranquilidade. O Barretão dava aqui, no Rio Grande do Sul. O Armando Marques na CBF. Que era um cara que tu sabia que tu ia apitar. Porque o árbitro, ninguém torce por árbitro de futebol. Família dele. Então eu apitava por quem? Apitava pela minha família. E pelo presidente da comissão de arbitragem que está confiando. O cara está botando assim, ó. Vai lá e apita o que tu sabe. Então é comigo. Então o árbitro está tranquilo em campo. Tá? E apita futebol. E eu sinto que hoje no futebol brasileiro os árbitros estão meio assim, sabe? Tu pode ver que estão oscilando, estão olhando para o relógio. Eu ficava olhando para o relógio, eu ficava curtindo aquele negócio. Não para acabar o jogo logo, para deixar o jogo seguir, porque tu tá aproveitando, é que tu gosta do negócio. E hoje tu fica olhando pro relógio, acaba, e essa intranquilidade é que gera erro em cima de erro. Eu queria saber, na tua opinião, a relação árbitro e TJD ou STJD. Porque aqui nós temos, ao contrário da Europa, muita reclamação, bolinho fechando em cima de árbitro e tal, e às vezes tem a punição de campo e nem sempre uma correspondência nos tribunais desportivos. Queria saber, a responsabilidade de tudo isso que está acontecendo é do árbitro, do jogador ou dos julgadores depois dos tribunais? Cada um tem que fazer a sua, Rogério. Cada um no seu quadrado. O árbitro apita o jogo e bota o cidadão para a rua porque ele fez por merecer o cartão vermelho. Aí vai para o tribunal. Aí o tribunal tem que ter a responsabilidade de punir de acordo com a ação, com o delito que ele cometeu. E aí, muitas vezes, no calor das críticas, se pune. E depois passa um tempo, se reverte essa punição em cesta básica, enfim. Tal. Mas aí é uma questão do tribunal, isso aí não é do árbitro. O árbitro tem que fazer o papel dele. É para ir para a rua, vai para a rua, depois o tribunal decide. Mas não enfraquece a função do árbitro de campo, esse tipo de situação? Ou seja, é punido corretamente em campo e depois os tribunais aliviam? Evidentemente que o árbitro fica... Eu ficava triste. O cara cometeu um erro grave. Foi pra rua, e quando tu vê o cara é absolvido, não sei o quê, evidentemente, mas aí foge da alçada do árbitro. Não tem esse poder aí, é o Tribunal de Justiça Desportiva. Mas aí não contribui para que o jogador dentro de campo pressione mais o árbitro, feche o bolinho em cima do árbitro? Sem dúvida, com certeza, claro que Daqui a pouco a força política do time nos bastidores. É muito julgamento, enfim... Mas daí é o STJD, né? Eu acho que duas coisas teriam que ser completamente independentes no futebol, né? Comissão de arbitragem. Hoje o clube vai lá, escala, tira, eu não quero o Simon, quero o Rogério, não quero o Rogério, quero o Paulo, quero o Carlos, enfim, assim vai. Comissão de arbitragem independente e STJD totalmente independente, né? Daí, porque senão tem essa pressão. E aí é como você falou, tem um clube que é X, o outro que é Y, um pesa mais que o outro, enfim, aí isso aí que a gente vê nesses julgamentos. Né? Já aconteceu contigo de saber que tal time, por exemplo, pediu para você apitar um jogo? Ou para não apitar. Ou para não apitar? Não, diretamente não. Não? Diretamente não. Uhum. Não me lembro assim, o time, não quero que o Simon apite. Foi 98, a final do Brasileirão de 98, eu apitei o primeiro jogo, Corinthians e Cruzeiro. No Mineirão foi 2-2. Tá?
Aí o segundo jogo, que foi o segundo jogo foi no Morumbi, tá? E aí deu um problema com o árbitro e não quiseram o terceiro, aí ia ter o terceiro jogo. Pediram um árbitro de fora, que aí nem um árbitro brasileiro, não sei o que, contataram inclusive um árbitro uruguaio na época, um árbitro uruguaio eles contataram, e aí veio o Armando Marques e bateu na mesa e disse, meu árbitro é o Simo, tá aqui. Mas já apitou o primeiro jogo, eu tinha apitado o primeiro jogo, passado batida, é ele que apita. E aí foi discussão daqui, dali, o Armando meio fincou o pé, acertaram e eu fui e apitei. Aí digo, só tem uma coisa para fazer aqui. Chamei os assistentes, que eram o José Carlos de Oliveira e o Jorge Paulo de Oliveira Gomes, 2 baita assistentes. Chamei eles e disse, nós só temos uma nota para tirar nesse negócio aí, que é 10. É só com nós, olha que os caras fizeram a vida fora, e a arbitragem brasileira, e nós fomos pro jogo e matamos a pau. Foi 2-0, gol do Marcelinho e Viola, 2-0 no Morumbi, e a arbitragem foi, outro dia até tinha uma coluna, a imprensa e tal, tem os recortes lá em casa, eu guardava tudo, uma arbitragem nota 10, e ali foi minha primeira final de Brasileirão, que foi em 98, né? Aí eu optei em 99, 2000 foi a Copa João Avelange, que foi o primeiro jogo, São Caetano e Vasco. Depois 2001, o Atlético Paranaense e São Caetano, que eu apitei os 2 jogos. E aí 2002, que foi a última do mata-mata, a partir de 2003, pontos corridos. 3-2, o Santos ganhou do Corinthians. No Morumbi. Agora tá fazendo 22 anos, 22 anos esse eu acho que é o jogo das pedaladas do Robinho, 8 né? pedaladas do Robinho. Até o presidente, agora é o Marcelo Teixeira, que era na época. Ontem um assessor dele me ligou que ele vai juntar 22 anos, os campeões de 2002 com os campeões de 2004, e queria me fazer uma homenagem, mas em dezembro eu não sei se eu vou conseguir ainda, que ele é o atual presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Sim. E era um timaço, aquele time da gurizada. Sim, Robinho, Diego. Mas tu estava em cima daquele lance, porque como é que era o nome do jogador? Era o... Rogério. É isso aí, meu tocaio, que fez o pênalti. Robinho pedalou, e quando foi o negócio, o Robinho nem tinha se virado para pedir o pênalti, tu já estava apontando. Aliás, eu fui testemunha do elogio feito sobre isso para o Carlos Simo pelo presidente atual do Internacional, Alessandro Barcelos. Isso. Quando nós estivemos lá também nos autógrafos do Rui, né, do livro do Rui Carlos Osterman, e escrito pelo Carlos Guimarães. O Barcelos te fez exatamente esse elogio, que tu acompanhava os lances de cima, a tua velocidade, que quando o jogador ia reclamar ou ia pedir, tu já estava apitando ali, então não tinha... Não, essa era uma das minhas características, aí tu me acompanhou grandes jogos e tal, em cima. É tu apitar quando o cara olha, sabe? Tu já evita, tá em cima ali, evita muita coisa. Então o condicionamento físico é fundamental para um árbitro de futebol. Nós temos 5 minutos para terminar o nosso posse de bola de hoje. Passou rápido, hein? Voando. E bate muitas outras perguntas para fazer. Bom, né? É isso aí. Não tem como não perguntar sobre Copa do Mundo, né? Foram 3, 2002, 2006, 2010, 7 jogos em Copa do Mundo, Simão. É a melhor competição. O Rogério que participou de 3, eu participei de 3 como árbitro e 2 como comentarista, 14 e 18. É onde estão os melhores técnicos, jogadores, árbitros, imprensa, tudo, não é? Então é uma grande premiação do futebol. Só em estar numa Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, foi magnífico. Claro, quando eu fui numa 2002, que foi no Japão e na Coreia, eu pensei, a segunda e tal, daí foi na Alemanha, acabei indo. Mas na terceira eu já não acreditava, os caras estão vindo aí, na terceira e tal, mas quando vi o cavalo passando encilhado, montei. Mas eu me preparava, estudava. 2010 era eu, Altemir Hausmann e Roberto Bratz. Das 3 foi a Copa mais política que eu fui. Nós éramos para ter trabalhado ou na semifinal ou na final da competição, mas não fomos devido a uma politicagem tremenda, né? Então, mas tem, né? Tem em todas, né? Todos, mas igual 2010 eu nunca vi. É mesmo? Vou te contar. Mas enfim, né? Aí eu encerrei, voltei. Naquela época parava de apitar com 45 anos de idade. Tinha que parar. Depois, em 2013, a FIFA reviu e hoje nós temos aí o Marcelo de Lima Henrique apitando com 53 anos. E bem ainda, mas eu com 45. Então, tu veja bem, eu encerrei minha carreira, tá, em 2010. Eu apitei a final da Copa do Brasil, no Barradão, que foi Santos e Vitória.
Eu apitei a final do Brasileiro, que foi dia 5 de dezembro de 2010, Fluminense e Guarani. Que é o jogo do Fluminense campeão. Do gol do Sheik. Eu apitei a final da Recopa, que foi Estudiantes e LDU, lá em La Plata. Tá? 3 competições, gente, falei. Eu só não apitei as outras 2, Sul-Americana, final Goiás e Independente da Argentina, time brasileiro. E 2010, Internacional e Chivas. Também então eu poderia terminar minha carreira apitando, porque geralmente o último ano, era o Carlos Alarcon, presidente da Comissão de Arbitragem da Conmebol, o último ano o árbitro ia se despedir, apitar a final da Libertadores. Né? Então ali eu ia apitar em 2010 a final da Libertadores. Mas como foi o Inter e Chivas, então fiquei fora. Mas das 5 apitei 3. Terminei bem, mas eu sabia que 45 anos tinha que parar. Né? Rapidinho para encerrar. Fora aquele jogo lá no colégio que te chamaram para apitar, que foi o início de tudo, qual o mais emblemático para ti na tua história de árbitro? Os Grenais, eu boto os 20 Grenais, né? Isso era uma história que é muito gratificante e foram os principais jogos, evidentemente os 7 da Copa do Mundo aí, mas o outro que eu guardo com boas recordações é em 2002, que eu fiz a final do Mundial de Clubes, Real Madrid, os Galácticos, né? Zidane, Ronaldo, Figo, Roberto Carlos, enfim, contra o Olímpia, que também foi um jogaço de bola, e de ter a satisfação de ter apitado aqueles grandes craques, não? E depois eu tive a satisfação também de apitar o Messi. Eu já tinha apitado na seleção argentina, mas no Mundial de Clubes em 2009 em Abu Dhabi apitei o Messi pelo Barcelona, que foram os grandes gênios. E o maior de todos, eu fico entre o maior de todos, eu vou te dizer, o Messi pelo tempo, não é? Mas igual o Ronaldinho Gaúcho, nós que vimos ele crescer aqui, eu apitei ele desde o tempo do Romeu Jacques Goulart em Santiago, aqui tem uma Copa com 14 anos, eu apitei um Grenal decisivo lá e ele fez o gol de ouro. Então acompanhei toda aquela carreira dele até 2000, 2001, acho que quando ele foi embora, né? E realmente um gênio da bola. Então esse aí, eu tive a satisfação de apitar o Ronaldinho Gaúcho, o Messi, o Ronaldo, o Romário e o Zidane, que são os top 5. Tá bem. Carlos Eugênio Simon, árbitro de 3 Copas do Mundo, 1.198 jogos, nosso convidado hoje. Mas, aqui no Paulo, só antes de encerrar, o Rogério Amaral, que é goleiro, eu não disse nenhum goleiro aqui, mas eu vou dizer 2 para ele. E aí ele pode dizer Neuer e Buffon. E o Tafarel. Extraordinário. Os 3. Extraordinário. Simon, obrigado pela presença, sem palavras para te agradecer. Maravilhoso o programa. E lembrando, né, nossa audiência, quem quiser recomendar, fica on demand fica também, no né? Spotify, Guaíba Esporte no Spotify, você coloca lá, tem os números dos episódios com os nomes dos convidados, o episódio número 10 é o de Carlos Eugênio Simon, também no Spotify, Guaíba Esporte, para você que também acompanha, daqui a pouco pegou pela metade, a gente sabe que daqui a pouco ouviu um final, ou início e teve compromisso, tá lá no Spotify para acompanhar toda a entrevista, todo o papo com Carlos Eugênio Simon. Obrigado, Simon. Valeu, um abraço Forte a todos. abraço. Rogério, nós voltamos na próxima, né? Com certeza. Obrigado, gente. Abraço a todos. Siga acompanhando a Guaíba. Tchau!